Olá, rapaziada, tudo bem? Estamos de volta aqui. Você que é do 7º ano, eu sou o professor Giorgio Paulo e nós hoje vamos dar continuidade à aula de História sobre capitanias hereditárias e governo geral. Beleza? Vamos lá? Passear? Gente, é o seguinte. A gente traz aqui já de cara um mapa do Brasil colonial. Esse mapa, ele tá aí todo cortadinho, colorido, bonitinho, tá? Não se preocupe em querer enxergar as letras, mas em qualquer livro de história do 7º ano, 6º ano, você vai encontrar, ou então você pesquisa, tá certo? Não tem problema nenhum, as capitanias hereditárias, tá? Foram linhas paralelas aí, ó, ao Tratado de Tordesilhas, né? Era o limite, e aí foi traçado, né, essas linhas aí. Então, ó, primeira coisa, capitanias hereditárias foram a primeira grande medida tomada pelos portugueses para sistematizar a colonização da América Portuguesa. O que é isso, professor? Sistematizar, né, a colonização era... Primeiro, lembrar a vocês o seguinte, que de 1500 até 1530, o Brasil ele não foi ocupado pela coroa portuguesa, tá certo? Não foi feita nenhum tipo de assentamento, de vila, né? de colonização. O que a gente teve aqui foi a expedição predatória, extração predatória do pau-brasil no litoral brasileiro. Ok? O que é isso? Eles trabalharam apenas em cortar a madeira, cortar o pau-brasil e levar para a Europa. Então, estavam um tempo aqui, depois iam para outro lugar e assim eles foram caminhando, mas só nessa questão da extração do pau-brasil, tá? Entretanto, ó, essa medida funcionava basicamente como uma terceirização das obrigações em que terceiros, né, outras pessoas, investiam com seus próprios fundos no desenvolvimento da capitania. Ou seja, a coroa portuguesa, ela queria ocupar o Brasil ao mesmo tempo, de uma vez só. Então, como é que ela fez? O rei de Portugal chama alguns nobres, algumas pessoas de posses, e diz, olha, eu tenho um presente para você. Isso o que é? Você vai para o Brasil, né? Imagina, você vai para o Brasil, lá eu vou lhe dar terras, e você vai, até em 1 ano, 2 anos, você já tem que me dar uma parte do que você conseguiu lá de riqueza, ou seja, era 20% do negócio. Mas só que esse camarada, ele tinha que trazer com ele pessoas para trabalhar, tinha que trazer dinheiro para comprar escravos, comprar animais, né, como cavalos, burros, bois. Imagina o cara chegar aqui, não tinha nada, só mata. Ainda tinha os índios. Então a terra aqui era dele, beleza. Mas ele tinha que produzir tudo, construir tudo, organizar tudo e depois ainda pagar, né, a coroa portuguesa. Isso foi a forma, né, de feitorias, né, e capitanias hereditárias que a coroa portuguesa encontrou, né, de mandar os outros trabalharem para ela. É o que chama de terceirização. Tá? Aí eu trago para vocês um mapa já um pouco diferente daquele primeiro que vocês viram. Aqui a gente tem o mapa das capitanias hereditárias, isso por volta de 1534 até 1536, certo? É já uma divisão um pouco melhorada, né, a partir de uma visão de um outro historiador, né, que é Jorge Pimentel Sintra. Ele faz uma nova versão desse mapa do Brasil, das capitanias, um pouco mais próximo, né, da realidade. Se você observar esse mapa hoje e o mapa do Nordeste brasileiro, está muito parecido, tá? Então vejam, as capitanias elas foram criadas em 1534 por ordem do rei Dom João III. Os portugueses decidiram dividir o território brasileiro em 15 faixas de terras, sendo cada uma de responsabilidade do capitão donatário, não é? Que era a autoridade máxima dessa capitania. Imagine, cada capitania hereditária se assemelha a um estado, né, brasileiro. Então a capitania de Pernambuco, hoje,
Governador tem aí, né? Prefeito de Jaboatão está aí. Naquela época, o governador da capitania hereditária era a autoridade máxima aqui na região. Ele era a pessoa do rei, tá certo? Então esse capitão donatário, ele poderia aqui, ó, os direitos e deveres dos donatários constavam em documentos chamados de carta de doação ou carta foral, né? O que quer dizer isso, professor? Ó, carta de doação, tá? É exatamente o documento que dá o direito ao capitão donatário. Então, este capitão donatário, com esta carta, ele passa a ser a autoridade máxima dessa região. Por consequência, ele poderia doar terras, tá, a pessoas que ele trouxe para fundar engenhos, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o capitão donatário, ele chegava para uma pessoa e dizia: fulano, eu vou lhe dar uma faixa de terra, né, para que você possa lá construir o seu engenho. Esse camarada, ele era chamado de sesmeeiro. E a terra que ele recebeu era uma sesmaria. Tenho certeza que vocês já ouviram falar isso. Não é, ó, seis Marias, é sesmarias. Sesmarias. E o camarada sesmeeiro, né? O interior ainda, hoje o povo usa um termo de meieiro, né? Criar bicho de meia. Meia, como é, professor? Bota meia no bicho? Não, gente, o que é? Você compra um bezerro, compra um bode, um bodinho, um carneirinho, e alguém vai criar para você. É o chamado meeiro. Quando esse bicho chegar digamos, no tempo de se vender, não é? Ele vai me devolver o que eu paguei e o lucro vai ser dividido meio a meio. Não é? Então, eu investi, outro trabalhou para mim e ele me deu uma parte do dinheiro de volta, né, como lucro. Isso está muito bem acertado nessa carta de foral, que está aí. Agora, um detalhe. O capitão donatário, ele não era proprietário da capitania hereditária. Certo? Quem era proprietário era a coroa. Agora, ele administrava como se fosse dele. Já o sesmeeiro recebia como doação mesmo, né, a sesmaria, e a sesmaria era de propriedade privada desse sesmeeiro. Beleza? Então, o primeiro capitão donatário, né, governador, foi Duarte Coelho Pereira, aqui em Pernambuco, na capitania de Pernambuco. Vamos lá para a próxima. Aqui, gente, eu trago para vocês algumas imagens, né? O contato entre os europeus, os habitantes primitivos das terras, né? Algumas construções, algumas pinturas, algumas imagens, para mostrar um pouco dessa grande quantidade de pessoas que chegaram aqui. Então, ó, os donatários tinham a obrigação de garantir o desenvolvimento de suas capitanias, além de defendê-las de indígenas e de estrangeiros. Os franceses eram uma grande ameaça para os portugueses, tá? Porque era comum que suas terras fossem invadidas por eles nos séculos XVI. Aqui tivemos o Villegagnon, vamos ver. Os franceses, ó, inclusive tinham boas relações com os indígenas, que eram inimigos dos portugueses, e fundariam duas colônias no Brasil. A França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. Lembrar vocês só um detalhe. Villegagnon, que é o francês, né, o almirante, né, da Marinha Francesa, que chega aqui no Rio de Janeiro, ele faz amizade com os índios tamoios, tá? Porque tem os tamoios, tupinambás, a gente vai ver isso já já, tá? Aqui eu trago aquela questão, né, que eu falei para vocês anteriormente, que eu expliquei um pouco para vocês, das Sesmarias, né, Duarte Coelho Pereira, Martim Afonso de Souza, aí na imagem, outro mapa das capitanias, principalmente as duas que mais prosperaram, que é a capitania de São Vicente, São Paulo ali, e capitania de Pernambuco. Além da gente ter capitania de Itamaracá, né, a capitania da Bahia, enfim, várias capitanias que deram muito lucro aí à coroa portuguesa. E isso, imagine, cada capitão donatário recolhia de todos os seus sesmeeiros, né, que eram proprietários das sesmarias, ó, que está aí, 20% do que eles produziam. É chamado o quinto, né? A quinta parte, né, do todo.
E depois de recolhido isso tudo de todo mundo, o capitão donatário então enviava para Portugal 20% também de tudo aquilo que ele arrecadava. Então, não era pouco, não é? Vai ter um período de grande riqueza, também vai ter períodos em que a situação vai se diminuir um pouco, não é? Mas é importante a gente entender que todo mundo lucrava e lucrava muito bem com isso, não é? Então, veja, após mais de uma década desse sistema, os portugueses identificaram que ele não tinha prosperado como se esperava. E só 2 capitanias tiveram resultados significativos, São Vicente e Pernambuco. O declínio do sistema de capitanias hereditárias, né, a falta de recursos e a inexperiência administrativa foram 2 fatores que contribuíram para o fracasso delas. Quais foram esses problemas aí, professor? Diga de novo. Falta de recursos e inexperiência administrativa. Uma coisa, gente, é você trabalhar na terra, produzir, criar, saber criar gado, saber produzir a cana. Outra coisa é você lidar com o comércio, tá? São 2 coisas distintas. Aqui, essa questão do governo geral, eu vou explicar rapidamente para vocês, tá? O governo geral tinha uma infraestrutura, né? Tivemos aí alguns governadores gerais que vieram, de certa forma, para observar os capitães donatários, né? Então, essa estrutura do governo geral, ela funcionava basicamente assim, ó. Você tem esse esquema aí de lado da tela, onde tem o rei de Portugal, o governador geral, e abaixo do governador-geral, 3 pessoas importantes. O capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor. Mor quer dizer o mais importante, tá? Então, o capitão, logicamente, você vai entender. Capitão era quem era responsável pela segurança. Né? O provedor era aquele que ia cuidar das finanças, né? Das compras, vendas, abastecimento de alimentos, tá? E o ouvidor era o juiz. Então, assim estava formada a estrutura, né, administrativa do governo geral no Brasil. Ó, Tomé de Souza, só para a gente ter uma ideia, chegou ao Brasil em 1549 e durante sua gestão foi iniciada a construção da primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Então, com Tomé de Souza também vieram os primeiros jesuítas, né, que vão catequizar os índios e, de certa forma, utilizar a mão de obra indígena no trabalho das missões jesuíticas. A gente ouviu isso lá na aula sobre a Contra-Reforma Católica, beleza? Mais para frente aí, eu trago para vocês o que a gente chama de ciclos econômicos do Brasil colonial, tá? Que eu não vou destrinchar agora esses 3 ciclos, porque a gente vai trabalhar depois. Mas o que é importante saber, a gente tem aí, ó, tradicionalmente, os historiadores esquematizaram a economia colonial em 3 grandes ciclos, momentos, tá? Econômicos. Ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar e ciclo do ouro. Ciclo do pau-brasil é a parte inicial, que vai mais ou menos de 1500 a 1530. A partir daí, né, com o declínio desse pau-brasil, né, vai começar a necessidade da plantação da cana-de-açúcar, da criação dos engenhos, né, que é um nomezinho bem complicado, né, chamada indústria agroaçucareira, que vai ter aí o seu auge durante o século XVI, principalmente durante o período holandês, e dentro do período holandês, a era nassauviana, que é quando Maurício de Nassau governa o Brasil holandês. Depois disso, tem uma certa decadência, e século XVIII, com a descoberta do ouro, né, e pedras preciosas ali na região de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, a gente vai ter então uma nova forma econômica, um novo ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, tá? E agora eu trago para vocês um desafio, beleza? Esse desafio, gente, é o seguinte, 2 perguntinhas. A primeira é para você escrever aí no seu caderninho e a segunda você vai marcar uma alternativa. Então, a primeira pergunta, em 1500, os portugueses chegaram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Beleza. Sobre esse período, como viviam os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus? Beleza? Você pode pesquisar, escrever, pode perguntar a outras pessoas, mas como viviam esses povos antes dos portugueses chegarem aqui ou dos europeus? A segunda pergunta,
No período colonial, período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi, período pré-colonial. Tá certo? Se liga aí. Letra A, pau-brasil. Letra B, mineração. Letra C, cana-de-açúcar. Ou letra D, café. Essa resposta aí é mais fácil do que empurrar bebo na ladeira. Vá por mim. Mas, gente, ficamos por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, tá? Participem, assistam, curtam, né? Espalhem para todo mundo que vocês estão tendo aulas na televisão, na TV, né? Que é bom, que é importante, tá? E outra coisa é ter o cuidado sempre ao sair de casa, usem máscara, lavem as mãos, evite estar aglomerando, tá? Enquanto esse vírus não for embora, a gente não volta ao nosso normal. Mas embora o normal, acho que nunca mais volte. Mas enfim, ter cuidado, tá? E pedir aí a proteção de Deus para que Ele sempre esteja conosco, nos livrando de todos os males. Amém? Então vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.